Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e é uma grande satisfação, mais que uma satisfação, uma verdadeira honra receber você aqui nessa turma do nosso primeiro curso online, o curso Arte, Símbolo e História. Nesse curso, devo advertir, não trataremos de teorias da conspiração milaborantes, tá? Também não me proponho aqui a partilhar com vocês conhecimentos secretos, ocultos, especiais que no meio de 8 bilhões de pessoas na Terra só eu possuo, só eu domino e vou dividir com vocês ao preço de um sanduíche. Não é isso que faremos aqui. Da mesma forma, não vou ensinar a vocês como se tornar um mago, ilusionista, conquistador de pessoas ou um sedutor, nada disso. Acho que está claro que também não vou ensinar como ganhar milhões de reais, como ganhar dinheiro, ficar rico, nem como ficar bonito, perder peso, nada disso. Não é esse o objetivo desse curso. Esse curso, diferente de muita coisa que a gente encontra por aí, na verdade é constituído de aulas normais, comuns, aulas de arte, que é a minha área de formação e de atuação, não muito diferente do que seria encontrado, do que poderia ser trabalhado em uma escola comum, normal, caso houvesse interesse e espaço. Trataremos de elementos conceituais comuns, trabalharemos com obras de arte conhecida da mesma forma que qualquer professor em qualquer aula desse conteúdo, porém com um olhar diferente, com uma perspectiva diferente, com uma abordagem diferente. Além das 4 principais linguagens artísticas, musical, corporal, cênica e visual, estudaremos teoria da comunicação, teoria da percepção e semiótica ou semiologia, que na verdade são matérias que fizeram parte da minha formação. São matérias que fazem parte da formação de outros profissionais desta área. Porém, como eu disse, com um olhar especial, ministrada por mim, professor Neomar Nepomuceno. De modo que, como eu disse no início, não são essas coisas mirabolantes, espetaculares que a gente encontra por aí que eu prometo a vocês nesse curso. O que eu prometo, na verdade, é que ao final deles, nós, eu diria, seremos pessoas transformadas em nosso olhar e nossa percepção da realidade. Poderemos ver o mundo ao nosso redor e a realidade que nos cerca com um olhar totalmente diferente, um olhar verdadeiramente fora da caixa. E como? Simples. Olha bem para esta imagem. Trata-se de Édipo e a Esfinge, pintada por Gustave Moreau, e é uma obra de arte que, logicamente, ela está dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto de estilo de movimento, no caso ali do simbolismo, mas que eu gosto muito de utilizar porque, na minha opinião, não existe outra que representa melhor o poder, potencial, sobretudo de comunicação das linguagens artísticas, das expressões das linguagens artísticas, podemos dizer assim. Olha bem para a Esfinge, bela, encantadora, envolvente, sedutora, eu poderia dizer, que te olha nos olhos com um olhar penetrante e diz no ouvido, quase sussurra: decifra-me ou eu te devoro. Sua beleza, seus encantos, seu fascínio são tamanhos que geralmente não se resiste. É impossível resistir, é quase impossível resistir e se deixa devorar. Hoje não. Hoje começaremos a decifrar essa encantadora esfinge, que é a arte, os produtos das linguagens artísticas que nos cercam. Veja bem, não estou dizendo aqui que a gente vai se tornar inimigo da esfinge, que a gente vai negar sua beleza, seus encantos, que a gente vai procurar matá-la, eliminá-la, tão pouco que nos privaremos de nos deleitarmos com ela. Muito pelo contrário. A esfinge, não só na mitologia grega, no caso no mito de Édipo, depois de decifrada, ela acaba se frustrando, pula do penhasco, se suicida, enfim, mas a esfinge é, na verdade, na mitologia tanto grega quanto egípcia, a guardiã do conhecimento profundo, sagrado, de outro mundo, de outra dimensão, digamos assim. E é isso que nós buscamos, decifrá-la, para que ela nos revele aquilo que está além, aquilo que está guardado, em vez de docilmente simplesmente nos deixarmos devorar por ela. E digo isso porque a arte
Quando eu digo arte, eu digo as produções, as expressões das linguagens artísticas, não necessariamente o que chamamos, o que se entende de obra de arte, porque não vamos tratar disso agora, mas para frente sim, no momento apropriado. Quando eu disser arte, eu estou dizendo de linguagens artísticas. Então a arte é a forma de comunicação mais ampla, abrangente e eficaz de toda a história da humanidade. E aí eu vou pedir de novo que vocês olhem bem para esta outra imagem e me diga se ela te transmite alguma mensagem, se ela te transmite alguma informação, se ela se comunica contigo. Trata-se de uma pintura rupestre de cerca de 30 mil anos atrás, encontrada aqui na Serra da Capivara, aqui no Brasil, por pessoas que não conhecemos, não sabemos como pensavam, como viviam, não sabemos como falavam, se falavam seu idioma, se tinham um idioma, e ainda assim, no entanto, transmitem uma informação para cada um de nós 30 mil anos depois, num estágio civilizacional muito mais avançado do que aquele povo primitivo que pintou essa imagem. E ainda assim, essa imagem consegue se comunicar com a gente, nos transmite a mensagem, a informação de que o animal menor provavelmente é filho do animal maior. E eu acredito que a maioria de vocês tem interpretado dessa forma. Agora peço que por favor observem mais uma vez esta outra imagem e me digam da mesma forma o que ela transmite para você de informação, de mensagem, o que ela comunica contigo. Trata-se de uma pintura também rupestre, esta já localizada na Grota de Altamira, na Espanha, também cerca de 30 mil anos atrás desse período. E muito provavelmente você interpretou algum tipo de mensagem relacionado com, inclusive, o título pelo qual hoje ela é conhecida, Cena de Caça. E o que isso significa? Que aqueles homens daquela sociedade da qual não conhecemos quase nada, não sabemos a língua que falavam, sequer uma palavra que falavam, não sabemos nem se falavam ou como falavam, mas através dessa mensagem que deixaram pra gente, hoje, 30 mil anos depois, podemos saber que aqueles homens caçavam. Para que foi feita essa pintura? Não sei. Especulações são enormes. Como? Com que propósito? Não sei. Não dá para saber. Mas sabemos com certeza que a caça fazia parte da vida cotidiana daquelas pessoas e por isso ela foi representada. Não sabemos por quê, nem por quem essa imagem foi pintada, mas a sua mensagem, transmitida para nós ainda hoje, 30 mil anos depois, como disse, no estágio civilizacional muito mais avançado, mas mostra essa mesma imagem para um analfabeto, por exemplo, e é muito provável que mesmo sem o domínio da linguagem verbal escrita, essa pessoa entenda a mesma mensagem, interprete da mesma forma. Presta atenção também nessa música que está tocando no fundo. Que tipo de sensação, de sentimento que ela te transmite? Ela te deixa animado com o início do curso? Seria da mesma forma se a música fosse essa, por exemplo? É provável que não. Isso porque mais do que palavras, música é vibração, é pulsação, é ritmo. E tudo isso constitui uma linguagem que o seu corpo, o seu cérebro, entende perfeitamente, diretamente, queira você ou não. A arte diz o indizível, traduz o intraduzível, exprime o inexprimível, já dizia Leonardo da Vinci. E é por isso que esse será o objeto principal do nosso estudo ao longo desse curso. Porém, com mais atenção aos detalhes, que muitas vezes nos passam despercebidos. E detalhes que podem fazer toda a diferença. Por exemplo, não podemos negar a importância dos artistas das chamadas vanguardas modernistas europeias para a evolução da arte, de modo que chegou no que hoje é a nossa arte contemporânea, gostemos dela ou não. Não dá para ignorar a importância de Picasso,
Duchamp, Mondrian, por exemplo, para a história da arte de uma maneira geral. Assim como também não podemos negar que Picasso era um entusiasta do Partido Comunista, Duchamp era um anarquista e Mondrian era um ocultista, discípulo de Helena Petrovna Blavatsky. É importante considerar que, assim como a comida alimenta o nosso corpo, a arte, as expressões das linguagens artísticas alimentam a nossa mente. E nos dois casos, é muito importante conhecer quem as fez. Dar uma olhada na cozinha antes de consumir, assim como no estúdio, no ateliê. Muito se fala, por exemplo, do neoclassicismo, da beleza e da sofisticação de suas obras de arte, especialmente arquitetônicas, seu vínculo com o passado, com a antiguidade clássica. E da mesma forma não podemos negar nada disso. Assim como também não podemos negar que é exatamente nesse período, por artistas pertencentes a esse movimento artístico, que foram representados como deuses, os líderes das nações que dominariam o mundo a partir daí e que continuam dominando até hoje. Também são de deuses greco-romanos, os símbolos daquela, digamos, ideologia que se pretende mais secular, materialista, arreligiosa e, por que não, ateia. Aliás, já reparou como todo grande projeto de poder utiliza símbolos de deuses antigos? E para que eu estou dizendo isso? O que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer que os artistas, na verdade, fazem parte de uma grande conspiração, que seriam envolvidos com sociedades secretas destinadas a ocultar informações, a serem decodificadas por pessoas iluminadas, assim como proposto no filme e no livro O Código da Vinci, de Dan Brown, por exemplo? Não, nada disso. Apenas devemos conhecer a cozinha, devemos conhecer o cozinheiro. Mas aproveitando a oportunidade, tem pelo menos uma cena do filme do Código da Vinci que eu gosto muito e recomendo muito. E aliás, peço que todos assistam com atenção, por favor. Então vamos lá, nos veremos daqui a pouco. Os símbolos são uma linguagem que nos ajudam a compreender o passado. Como diz o ditado, uma imagem vale por 1000 palavras. Mas que palavras? Interpretem para mim este símbolo, a primeira coisa que vem à sua mente. Ódio, racismo. Ku Klux Klan. Isso, interessante. Mas na Espanha iriam discordar de vocês. Lá essas roupas são usadas por padres. Agora, este símbolo, o que acham? O mal. O forcado do diabo. Eu não entendi. O forcado do diabo. Coitado do pobre Poseidon. É o tridente dele, é um símbolo de poder para milhões na antiguidade. Agora este símbolo. A Madonna e o seu filho. Fé, cristandade. Não, é o deus pagão Horus e a sua mãe Ísis, séculos antes do nascimento de Cristo. A compreensão do passado vai determinar a nossa capacidade de entender o presente. Então, como discernir verdade e crença? Como escrever nossa própria história, seja pessoal ou cultural, e assim definir quem somos? Como compreender anos, séculos de distorção histórica para encontrar a verdade original? Esta noite, esta será... Eu fiz questão de colocar esse vídeo porque, na verdade, ele mostra como deve ser o nosso olhar investigativo, né? Para que nós tenhamos uma visão fora da caixa, digamos assim. Viveremos muitos momentos como esse ao longo do nosso curso. Aliás, eu gostaria de voltar lá na Esfinge de Édipo e lembrar que, na verdade, a charada que ela propõe, o desafio que ela propõe, é um desafio de identificação do sujeito, né? Ela diz qual é o animal que de manhã anda sobre 4 patas, de tarde sobre 2 e à noite sobre 3. Ou seja, ela começa te propondo para identificar um sujeito. Poderia dizer que ela começa te perguntando quem. Essa, na verdade, é a grande charada das artes. É a grande charada da comunicação ao nosso redor. Quem? Como o exemplo que eu dei de conhecer a cozinha e o cozinheiro. Quem? Sempre que vocês se depararem com uma obra de arte, famosa ou não, em um museu ou que seja numa feira na praça, uma expressão artística, de uma linguagem artística na TV, um programa de TV, um filme, um documentário ou um vídeo no YouTube, né?
Imaginem aquela esfinge pulando no seu colo e sussurrando para você. Quem? Tenham sempre isso em mente. Quem? Quem fez? Quem procura através dessa linguagem se comunicar com você? Porque sabendo quem, fica muito mais fácil conhecer os seus propósitos. Não estou dizendo de maneira alguma que sempre vai ser um propósito ruim, nefasto, perverso, mas há um propósito. Assim como não estou querendo dizer que toda vez que você chegar num restaurante, por exemplo, o cozinheiro vai estar querendo envenenar você. Pelo contrário, mas ainda assim, é bom conhecer. É bom conhecer o cozinheiro, é bom conhecer a cozinha, o estúdio, o ateliê. Quem? Ao final dessa nossa primeira aula, eu vou deixar mais um vídeo, esse facilmente encontrado no YouTube, que mostra que aquilo que lhe é apresentado não é simplesmente aquilo que você vê, mas é aquilo que alguém quer que você veja e por quê. Desejo que esse ano que passaremos juntos seja o mais venturoso, auspicioso e que nos reserve as mais edificantes experiências. Então é isso aí. Assim me despeço. Um forte abraço. Fiquem com Deus e que a verdade nos liberte. Para adquirir o seu pacote, acesse o site www.neomarnepomuceno.com.br, clique em matricular-se e você será redirecionado para a página da loja. Em seguida, clique em adicionar ao carrinho e finalize sua compra com toda a segurança e comodidade do PayPal. Logo após, você receberá um e-mail com os dados de acesso à plataforma e daí para frente é só começar a estudar. Ao realizar sua matrícula, você entrará em um grupo seleto dentro de um ambiente virtual ou uma plataforma parecida com as redes sociais que você já conhece, mas voltada para o ensino. Lá, você terá acesso às aulas, exercícios, atividades, materiais de apoio, mas também poderá fazer suas postagens, curtir, comentar, interagir com as outras pessoas da classe, comigo. Tudo isso através da própria plataforma. Todo mês haverá uma live com a presença e a participação de todos para você tirar suas dúvidas, compartilhar experiências e apresentar seus trabalhos. Ao longo do curso conheceremos como funcionam as linguagens artísticas, como elas comunicam conosco e nosso corpo reagem aos seus estímulos. E principalmente, como tudo isso fica registrado ao longo da história e ainda mais, como podemos acessar as camadas mais profundas de informação destes registros históricos. Ao final do curso você receberá um certificado de conclusão com o seu histórico, seu desempenho e a carga horária integralizada. E além de tudo isso, um novo olhar, um olhar fora da caixa sobre o mundo ao nosso redor e a realidade em que vivemos. E mais ainda, engajados em um grupo seleto de pessoas com quem tem a afinidade de pensamento e de visão de mundo, os seus colegas de classe. Então vamos lá, aguardo você na classe e que a verdade nos liberte.